À medida que olhamos para a histórica eleição de 2024 entre Donald Trump e Kamala Harris, vemos mais do que uma simples batalha de ideologias políticas. Esta eleição foi uma revelação não apenas sobre o estado do nosso país, mas sobre a direção do mundo. Ela destacou uma mudança profunda em como as pessoas buscam informações, a deterioração da confiança na mídia convencional e uma ascensão sem precedentes da mídia alternativa. Antes de prosseguirmos com este vídeo, é importante afirmar que a Bíblia nos diz repetidamente que os últimos dias serão marcados por grandes enganos. Mantenha isso em mente, pois forma a base deste vídeo, e retornaremos a esse tema do engano nos últimos dias mais adiante. O panorama da mídia tradicional não é mais o que era. As notícias na TV, antes a principal fonte de informação, viram quedas acentuadas. De acordo com a PR-Sat, a audiência do ABC Evening News caiu 24% em 2022, e a da NBC teve uma diminuição de 16%. Essas quedas são impressionantes, representando milhões de telespectadores que antes assistiam diariamente, mas que desde então se afastaram. Declínios tão significativos sublinham uma mudança mais ampla. O mundo em que vivemos está mudando dramaticamente. A confiança na mídia tradicional está em um nível histórico baixo. Uma pesquisa da Gallup em 2022 descobriu que apenas 31% dos americanos confiam na mídia para reportar as notícias de maneira completa, precisa e justa. Há 50 anos, no início da década de 1970, a confiança na mídia era muito maior, com cerca de 68% dos americanos expressando confiança em reportagens precisas e justas. Essas estatísticas revelam uma queda dramática da fé e confiança na mídia convencional ao longo das últimas 5 décadas, com uma diminuição de 37%, sublinhando como as percepções sobre a confiabilidade da mídia mudaram profundamente. As razões para esse declínio são claras. Muitos se sentem enganados ou iludidos por fontes tradicionais de notícias. Um estudo do Reuters Institute for the Study of Journalism revelou que, entre aqueles que desconfiavam da mídia, 67% atribuíam essa desconfiança à percepção de viés, manipulação e agendas ocultas. Isso não é apenas uma perda de interesse, é uma perda de confiança. A eleição de 2024 também marcou uma mudança significativa na forma como os políticos se comunicam com o público. Tanto Donald Trump quanto Kamala Harris se apoiaram fortemente na mídia alternativa, particularmente em podcasts, para alcançar os eleitores. Por exemplo, em 2019, o candidato democrata Andrew Yang participou do The Joe Rogan Experience, o que aumentou significativamente a visibilidade de sua campanha. Tulsi Gabbard também utilizou plataformas como o The Joe Rogan Experience para discutir suas opiniões. Diferentemente das eleições de 2016 e 2020, onde os podcasts eram usados ocasionalmente, em 2024 ambos os candidatos os usaram extensivamente. Essa é uma tendência que nunca vimos antes. Donald Trump visitou muitos programas durante sua campanha, incluindo o The Joe Rogan Experience, Impulsive com Logan Paul, Tel Von, o podcast de Lex Fridman e o podcast PBD, apresentado por Patrick Bet-David. Kamala Harris adotou uma abordagem semelhante, aparecendo em programas como Call Her Daddy e All the Smoke, buscando atingir públicos de uma forma que a mídia tradicional não consegue. Essa mudança não é apenas uma alteração tática, representa uma mudança importante em como as pessoas consomem informações. As pessoas estão se afastando das fontes de mídia tradicionais e agora buscam novas plataformas para suas informações. Podcasts, canais do YouTube e outras plataformas online assumiram o lugar das notícias da noite para milhões. Notavelmente, algumas pessoas, particularmente o público mais jovem, agora obtêm a maioria, se não todas, as suas notícias de plataformas como TikTok. O mundo está mudando, a forma como as pessoas consomem informações e notícias está evoluindo rapidamente, com as redes sociais reformulando como acessamos, compartilhamos e confiamos nas informações. Considere quão impressionante é essa mudança. Neste recente ciclo eleitoral, ambos os candidatos presidenciais dedicaram tempo a se afastar de comícios e entrevistas tradicionais para se sentar e engajar com públicos em podcasts. Essa escolha sinaliza quão significativas se tornaram as plataformas de mídia alternativa, à medida que os candidatos reconhecem a necessidade de alcançar as pessoas onde elas passam a maior parte do tempo online. À medida que nos aproximamos dos tempos finais, será cada vez mais difícil discernir o que é verdadeiro e o que é falso. A Bíblia nos adverte que o anticristo usará o engano para levar muitos ao erro. Jesus mesmo advertiu em Mateus 24:24, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Em um mundo onde a informação é manipulada e a verdade é obscurecida, precisamos ser vigilantes e discernentes, e devemos colocar nossa confiança não em homens, mas na palavra de Deus, que é infalível e imutável.
Esta eleição também ocorreu em um contexto de um mundo que está mudando a uma taxa sem precedentes. A tecnologia está avançando rapidamente, com inteligência artificial, interface cérebro-computador e outras inovações que desafiam nossa própria compreensão da realidade. É um momento em que as pessoas estão começando a perceber que podem não estar sempre sendo contadas as histórias completas. Cada vez mais pessoas estão questionando as informações que recebem e, enquanto buscam a verdade, estão descobrindo que as respostas que procuram não estão neste mundo, mas no Evangelho de Jesus Cristo. O engano não é apenas um acontecimento passivo, é uma estratégia calculada que o inimigo usa para afastar as pessoas da verdade. À medida que os tempos finais se aproximam, esse engano só aumentará. Os últimos dias serão marcados por uma era de engano, diferente de tudo que o mundo já viu. A Bíblia chama Satanás de pai da mentira, um título que revela uma visão essencial de sua natureza e métodos. Quando a Bíblia atribui um título específico, nos exorta a prestar atenção, pois esses títulos revelam o que precisamos saber sobre o indivíduo ou entidade discutida. Satanás, como pai da mentira, é um mestre em criar falsidades e o engano flui dele sem esforço. O que torna as mentiras de Satanás tão perigosas é que elas nunca são totalmente falsas. Muitas vezes são misturadas com verdade suficiente para torná-las atraentes e críveis. Suas mentiras são sutis, astutas e nunca óbvias. No deserto, durante a tentação de Jesus Cristo, Satanás até citou a Escritura para nosso Senhor. Isso mostra que ele pode manipular a verdade para distorcer e enganar. Essa mistura de verdade com engano é o que torna sua estratégia tão eficaz. O que parece genuíno pode, na realidade, levar as pessoas para longe da verdade de Deus. Os últimos tempos verão uma intensificação dessa tática, e é crucial que os crentes mantenham-se vigilantes e alicerçados na palavra pura e inalterada de Deus. Estamos nos aproximando de um tempo que o mundo nunca viu antes. Estamos nos aproximando de um tempo para o qual este mundo não está preparado. Estamos nos aproximando de um tempo de grande engano, um momento em que o mundo será instruído a adorar um homem, o homem do pecado. Estamos nos aproximando de um tempo em que a marca da besta será obrigatória e, sem a marca, você não poderá comprar ou vender. Estamos nos aproximando de um tempo de prodígios enganosos produzidos pelo anticristo e pelo falso profeta. Estamos nos aproximando de um tempo da falsa religião do anticristo, onde o mundo adorará a primeira besta do livro da Revelação. Estamos nos aproximando de um tempo em que uma nova religião será imposta a toda a humanidade, uma religião na qual grande parte da população mundial será enganada a acreditar que essa figura do anticristo é Deus, pois ele se exaltará como Deus. A religião do anticristo enganará muitos, conforme mencionado em Apocalipse 13:14. Engana os que habitam na terra com as maravilhas que lhe foi permitido fazer diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha sido ferida a espada e vivia. Filho de Deus, entenda a era em que você vive. Você está vivendo em uma era de espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Vive em uma era de falsos profetas e pessoas possuídas, movidas e energizadas pelo próprio espírito do anticristo. É um tempo em que as pessoas não sabem em quem ou no que confiar, um tempo em que as pessoas estão confusas sobre se devem confiar nas notícias, em podcasters ou em canais do YouTube. Quero lembrá-lo hoje a confiar na sua Bíblia. Foi algo maravilhoso quando Deus disse a Moisés: escreva num livro. A Bíblia é o que você precisa nesta era de engano. A Bíblia é sua proteção contra o engano. Pense sobre isso. Se Satanás tentou mentir e enganar Jesus Cristo, você não acha que ele tentará fazer o mesmo com você? A Bíblia é a âncora de sua alma. Você sabe de onde veio e para onde está indo por causa da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido da história humana, com aproximadamente 5 bilhões de cópias vendidas. Foi traduzida para milhares de idiomas, alcançando pessoas em todos os cantos do globo e continua a transformar vidas, desde os palácios dos reis até os humildes lares dos pobres. Este livro trouxe esperança, orientação e salvação a inúmeras almas. A Bíblia moldou nações, inspirou revoluções e confortou os que têm o coração partido. Nenhum outro livro impactou a história humana como a Palavra de Deus. De geração em geração, a Bíblia esteve aqui. A Bíblia nos revela de onde a humanidade veio e para onde a humanidade está indo. Está tudo na Bíblia. Este livro fala sobre o Salvador que veio há 2000 anos para que você possa ser salvo. Se os sistemas do mundo pudessem se livrar dela, o fariam. Países baniram a Bíblia. Imperadores tentaram banir a Bíblia. Reinos surgiram e tentaram destruir a Bíblia, mas esta Bíblia permanece hoje. É a palavra de Deus, todo-poderosa. Reinos surgiram e reinos caíram, mas este livro ainda permanece. Reis e imperadores se levantaram em desafio contra este livro e tentaram destruí-lo, mas ele ainda se mantém firme, porque ele ainda permanece.
Porque não é apenas qualquer livro, é a palavra viva e respirante de Deus, inspirada pelo Criador, repleta de sabedoria divina e verdade eterna. A Bíblia sobreviveu não apenas à oposição política, mas também a séculos de dúvida, ceticismo e perseguição. Sua resistência é um testemunho do poder da palavra de Deus. O céu e a terra podem passar, mas a palavra dele nunca passará. A Bíblia é a resposta. A Bíblia é a resposta para seus problemas hoje. Não mais religião, não mais pregadores, não mais terapia. Você precisa da Bíblia. Este livro é um livro de vida, que transforma e dá vida. Não há outro livro como a Bíblia. É a palavra de Deus que guiará seus passos quando o caminho parecer incerto. Iluminará os vales mais escuros de sua vida. Trará paz quando as tempestades da vida rugirem ao seu redor. Em um mundo cheio de mentiras e confusão, a Bíblia se destaca como um farol de verdade. O que quer que você enfrente, você pode permanecer firme, porque a palavra de Deus é seu fundamento. À medida que refletimos sobre a eleição de 2024, reconheçamos como um sinal significativo dos tempos. O declínio da mídia tradicional, o aumento de fontes alternativas de informação e a erosão da confiança pública são indicadores de que o mundo está se aproximando do cumprimento das profecias dos últimos tempos. Em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais incertas sobre no que confiar ou em quem acreditar, os cristãos precisam ancorar sua confiança na Bíblia. Deus nos advertiu que os últimos dias seriam cheios de engano. Não coloque sua confiança nas notícias, não dependa das instituições, confie na palavra de Deus. À medida que nos aproximamos dos dias finais, o engano só se intensificará. É por isso que é essencial ler sua Bíblia constantemente, conhecer as Escrituras por si mesmo, para que você não seja conduzido ao erro. Não devemos viver com medo desses tempos. Em vez disso, devemos colocar nossa confiança na palavra imutável de Deus, pois é a única base segura em um mundo de incertezas.